No vídeo de hoje, dois assuntos muito fora de curva. Em primeiro lugar, eu vou tratar com vocês a respeito do que está acontecendo a partir da popularização dessa inteligência artificial no dia a dia das pessoas, seja via internet, mecanismos de procura e outras maneiras. E o segundo assunto diz respeito a uma ilha de lixo, basicamente plástico, que está localizada no Pacífico Norte e tem o tamanho, pasmem, do estado do Amazonas. Vocês sabiam que está se criando um ecossistema vivo num lugar desses? Esses assuntos nós vamos tratar hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Vamos lá para o trabalho, gente. Bom, em primeiro lugar eu queria voltar um pouco no passado. O ano era 1987. Meu primeiro emprego como economista já faz algum tempinho, durou 10 anos, mas no que exatamente eu quero me focar lembrando esses recuerdos do passado tão distante assim? Uma das primeiras viagens que eu fiz nessa função como economista de uma entidade de classe, eu fui de Porto Alegre para São Paulo para discutir as questões relativas à integração entre Brasil e Argentina. E naquela época não se falava ainda em Mercosul, mas sim numa integração entre, como eu falei, os dois países. E aí o posicionamento da indústria gaúcha era um pouco mais protecionista do que os paulistas e, nesse sentido, eu defendendo as teses da entidade a qual eu representava como funcionário, explicitei quais eram os interesses, criando uma lista de exceção. Realmente as pessoas lá não gostaram muito, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte: eles chegaram, tá, então para formalizar essa posição da entidade, você vai ter que mandar o presidente da instituição assinar um documento referendando isso e pode nos enviar via fax. Aí eu tremi da base. Vocês acham que em 1987 eu sabia o que era fax? Era a coisa mais moderna que existia em termos de comunicações naquele momento. Para quem não sabe, isso aí não existe praticamente mais. É o envio de um documento via telecomunicações que vai do lugar e chega na outra na forma de papel. Pô, que coisa mais antiquada se nós olharmos isso do ponto de vista atual. Mas naquele momento era uma das coisas mais futuristas que existiam, o facsimile. Realmente nós não tínhamos esse equipamento na entidade, logo depois se comprou, é claro, e a situação se resolveu, o documento foi enviado via Sedex, correio, alguma coisa assim, e acabou dando tudo certo. Mas a questão é a seguinte: aquele, como eu falei, o ano de 1987, existiam já coisas que naquela época eram o suprassumo da modernidade, que as gerações anteriores realmente não compreendiam ou até se recusavam a compreender, porque era um mundo virado de ponta cabeça. E agora, vindo para 2023, o que está acontecendo? A grande novidade, que parece que não vai ser uma coisa temporária, mas sim algo que tende a ser aprimorado, é a inteligência artificial. Ou seja, um processamento inteligente com reflexões próprias que, em tese, ajuda as pessoas a descobrirem ou encontrarem o que desejam dentro do ambiente da internet, dentro do universo virtual. E o mais famoso deles, nesse momento, que está bombando bastante, é o ChatGPT, que foi inclusive incorporado pela Microsoft no seu buscador, o Bing, e está desbancando, pelo menos até esse momento, a famosa, a tradicional já Google, que também foi uma inovadora dentro do seu tempo e está perdendo espaço por esse processo novo, inovador de inteligência artificial. E aí hoje foi divulgada uma notícia dando conta que a Samsung, a maior ou uma das maiores produtoras de celular do mundo, em competição evidentemente com a Apple, do Google para o Bing. E isso evidentemente, se acontecer, vai repercutir de maneira muito, mas muito sensível na proprietária desse Google, que é uma tal de Alphabet. A gente conhece mais como Google. Também é dona do meu patrão, o YouTube. Mas a gente tem que falar a verdade aqui, tem que ser uma coisa mais séria, apesar de algumas piadinhas. E aí, qual foi a reação da Google a respeito disso? Tremeu nas bases, é verdade, mas como contraproposta se apressou em criar ou melhorar o seu sistema de busca usando seus próprios critérios para definir uma inteligência artificial. Mas será que para por aí? Será que a disputa vai ser entre Microsoft e Google? Não, gente, não vai. É uma coisa incrível, mas assim como o facsimile acabou,
Assim como grandes empresas que a gente achava que seriam indestrutíveis simplesmente sumiram do mapa, como algumas décadas atrás a Panam nos Estados Unidos, a nossa Varig, VASP, Transbrasil, tudo parecia coisas muito sólidas, de ponta tecnológica, mas acabaram sucumbindo à competição do mercado, e muitas empresas também de altíssima tecnologia, numa época, simplesmente, em poucos anos, se desatualizaram, não apostaram na tendência correta e praticamente acabaram sumindo. Olha só, marcas que para minha geração, até gerações mais jovens que a minha eram inovadoras, acabaram sumindo nessa mesma batida. Vamos lembrar dos celulares da BlackBerry, não vamos esquecer da Kodak, que tinha a maior indústria de filmes fotográficos do mundo, a Xerox, que mudou de atividade, não é mais copiadora, por conta do advento das impressoras, a própria IBM, que parou de fazer computadores, se dedicou a outro tipo de negócio, enfim, muita coisa que era paradigma, que era exemplo de boa qualidade, de topo da tecnologia, de uma hora para outra sumiu. E por que isso não pode acontecer também de uma hora para outra, tanto com a Google como com a Microsoft? Um dos motivos pelos quais essas empresas resistem às inovações é porque, quando elas enxergam algo com potencial de sucesso nessa área de atuação, elas vão lá, dão alguns bilhõezinhos de dólares e compram. E se mantêm assim tecnologicamente atualizadas e, portanto, competitivas. Só que um dia, evidentemente, isso pode e muito provavelmente vai acabar. Vai surgir um desafiante, um novo player no mercado, com algo inovador, que provavelmente derrube ou diminua muito o mercado dessas grandes corporações. E talvez, estou falando talvez, não é uma certeza ainda, a inteligência artificial esteja fazendo parte disso. Por exemplo, a Microsoft, que estava um pouquinho defasada, o seu buscador, o seu mecanismo de internet perdia de longe para o Google, agora está ganhando mais espaço. Mas será que outras empresas não podem entrar nesse mercado? Podem e vão entrar nesse mercado e vão mudar a ideia com a qual nós trabalhamos tanto no universo virtual como na realidade do dia a dia. Olha só, a Google evidentemente está reagindo a essa intenção de modificação de plataforma da Samsung, como eu falei, adotar o Bing em vez do próprio Google, e vai oferecer novidades ao mercado para competir. Mas enquanto isso, o conceito do chat GPT ele está sendo investigado por mais pessoas e pessoas geniais, e estão surgindo coisas novas para o bem ou para o mal. Tem uma organização, não sei se é empresa, mas é uma organização informal, partindo de um sistema de inteligência artificial com código aberto, chamado Caos GPT. Qual é o objetivo dela? Simplesmente gerar uma inteligência artificial capaz de destruir o mundo e a humanidade. Vocês acreditam nisso? Bom, tem louco para tudo e tem muito louco inteligente, e isso não é fake news, não é teoria da conspiração e realmente existe. E o conceito básico desse Caos GPT é simplesmente ser executado de modo contínuo, não desistir, e a sua programação ela só vai terminar quando atingir o objetivo que foi determinado para ele, ou seja, liquidar a comunidade, e isso saiu do controle de mãos humanas, pelo que se fala. É óbvio, a gente pode desligar vários computadores, tornar isso legal, combater isso. Entretanto, por conta de muitos maníacos que existem nesse nosso planeta, esse sistema já conseguiu obter certa autonomia e continua desenvolvendo maneiras de destruir o nosso planetinha. Espero que não consiga, claro. Acredito que o contraveneno a esse tipo de iniciativa pode surgir a qualquer momento, mas sim, a popularização da inteligência artificial, não apenas o nosso uso para o dia a dia, mas especialmente nas possibilidades que esse sistema artificial, mas neural, é implementado, é desenvolvido por pessoas muito aleatórias, pode gerar bastante ameaças, assim como boas inovações. Espero que se parta para boas inovações. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Assim como eu fui surpreendido lá em 1987 pelo facsimile, e pessoas foram surpreendidas com o primeiro smartphone, com o primeiro tablet feito pela Apple,
novas surpresas vão estar vindo aqui. Muitas delas não vão estar mais dentro do âmbito da compreensão da minha geração, que já está com 60 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Cabe às pessoas mais novas, é claro, a desenvolverem essas novas tecnologias e evoluírem do que nós já fomos. Espero que seja por bem, espero que seja para um mundo melhor. Inclusive, isso envolve, feito da maneira correta, um brutal aumento de produtividade em várias atividades econômicas do mundo, gerando, por um lado, produtos mais baratos, mais acessíveis, mas, por outro, liquida com o conceito ou tipo tradicional de emprego que nós estamos acostumados a lidar. Gente, isso é uma coisa séria, uma coisa futurista, mas já está batendo na porta aí. Quem quiser ver uma ficção a respeito dessa temática, foi feita há muitos anos atrás, como se fosse uma profecia, eu recomendo, eu via muitos anos atrás no canal TNT, mas deve estar passando em algum streaming, a série chamada Galáctica, onde a inteligência artificial se clona como humano e passa a desafiar a própria humanidade que a criou. É muito interessante, recomendo a cada um assistir. É um pouco longa essa série, tem um pouco de blá blá blá, aquelas coisas meio retóricas demais, mas a temática em si é interessante e nunca esteve tão real. Vamos esperar realmente pelo melhor, porque se existe um grupo de malucos que usa esses instrumentos da tecnologia atual para tentar destruir o mundo, também tem muita gente, ou muito mais pessoas, querendo construir coisas legais e vão apostar nessas pessoas, vão defender essas pessoas. E o segundo assunto diz respeito também a uma novidade meio involuntária do ser humano. Vocês sabem que a maior parte do lixo de grande parte dos países, especialmente aqueles não tão degradáveis assim como o plástico, acaba indo para o mar. E o que acontece? Essas partículas de plástico, elas acabaram se concentrando num grande território no norte do Oceano Pacífico. É uma ilha de porcaria, de lixo plástico especialmente, que é maior do que o estado do Amazonas, ou seja, vai bem mais do que 1 milhão de quilômetros quadrados. É um país de plástico boiando no Oceano Atlântico. Mas não é aquela concentração muito grande, tudo. As pessoas que entram nessa ilha de barco não vão poder subir em cima do lixo, subir em cima desses detritos e caminhar por lá. Não, eles são mais ou menos separados, é como se fosse mais ou menos aquele cinturão de asteroides que fica entre Júpiter e Marte. Estão concentrados num ponto do sistema solar, mas não o suficiente para ficarem perfeitamente unidos. Mas o fato é que existe isso, é mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, essa chamada ilha de plástico, e qual é a novidade? Está se gerando bioma lá. São invertebrados, são bactérias, são vários tipos de animais ou quase animais que estão se desenvolvendo nesse território dentro do mar e começando a competir. Assim como formigas tradicionalmente disputam com cupins território em vários lugares do mundo. Isso está acontecendo com invertebrados no meio do mar e muito certamente vai ter grandes surpresas biológicas ao se estudar melhor esse bioma. Será que vão surgir novas espécies? Provavelmente já surgiram. O que será que vai acontecer? Pelo que eu ouvi falar, pessoal, já existem enzimas identificadas que podem acabar com esse plástico. Elas comem o plástico e geram produtos biologicamente degradáveis. Mas, até implementar isso de maneira eficaz, talvez nós tenhamos, sim, interessantes, nem sempre gratas surpresas a respeito desse amontoado de lixarama que se concentrou no Pacífico, exatamente no ponto onde correntes marítimas se encontram. Se não me engano, são 5 correntes marítimas. Então, gente, os assuntos de hoje eram esses. Espero que vocês tenham gostado dos temas escolhidos, um pouco mais fora de curvísticos do que o normal. E sendo assim, eu peço, deixe seu like, compartilhe esse material com a sua rede de contato e quem ainda não é inscrito, por favor inscreva-se nesse canal que faz muito bem para o futuro do Fora de Curva. Gente, um grande abraço a cada um de vocês, deixo aqui o meu até breve e o meu tchau. Até mais, pessoal.